São atualidade teton. Conselheiro Máximo Partido Junto clarifica para o público posição da Anruse Coligação FOM, liderado José Cairala Sanana Guzmão. Banai Mori Bucar, decisão de fote, também arriba a coligação FOM, será o que é confirmação não aceitação do Presidente da República Francisco Guterres Luolo. Firme acompanha declaração completa do Conselheiro Máximo Partido Junto, quinta-feira né e a minha residência Manliwana Dili. Primeiro, então todo a política também está assegura a nação, assegura o povo. Significa que estamos tem que interesse sentido Estado ida para o insan ita atu reba situação se não bem acontece durante né e que o povo será. Lembra quanto atu de o público para atu bem hatene kata quanto e no princípio atu assegura governo ida qualquer sede mas nós itu tem que haver o governo se existe no fato o governo partimos com o partido Junto e o presidente do partido Mos assume cargo nesse membro do governo ministra social então não é Mos e ita todo dizão lá os mais políticos dizão mais o presidente Rasik presidente Fofia na fatin ba itania tau matan roa atuledeira o tau governo to ia 23 maka partido Junto Mos tamba momento henaba orçamento geral ni a favor maka ni tem que assegurar o tau governo ne to remata tani de nema hau hola dizão katak Junto sai husi aliado ida nebe maka forma husi Maunsanana itu todo respeito itu todo nemau itu todo nele ida nebe conhecido te teves e a mundo especial tipo resto itu todo respeito te teves mas mos itu todo tem reba povo né la bela dar na fata em país política né poteiro se tem povo rasi também tá halo política até segura povo com nação halo politik ato lori povo ne sai husi na puku manaroma tani de nema hola de zang dia kliu hau sai husi coligação e não nemos hau se leba husi ba partido selo exemplo de se o oitavo governo presidente de hankata o oitavo governo monona hau ne carreira na Lima pronto a sai oposição hen ba 23 com eleição mai oi hau se leba ho partilin hau se leba ho senorteio Haula koi soran partido boa sira líder sira hanan sa maung sanana hanan san maung loolo hanan sa maung alkatiri hanan sa maung taur mataro haula koi sira atu sei kotu bamalu ne bahau pusang hau nian labele hau nu sir nuan hau nu sir neale hau ta segura sira tamba sira ne mihim o hiloran partido hototo bele musu hira idane tan sira ne mihim kita hotto luta ba povo idane então o roi da nema ao dia kata dia clio ao saiu se ba e hau mos se lava e partalin mas se o hira partalin maka po apoio vai o tabo governo hau for parabéns ba partalin tama partalin bela ata segura o tabo governo e dane le dela ho se montar matarro ato to e 23 e dane ao agreste e ho lori com o partido toma agreste vai partalin senhor Maria Alcateri nebe maka Hone deputado Ronulo Sitolo ato po apoio vai o oitavo governo. Ele não foi parabéns. Lá significa que hau saiu senatel vai partilhar, né desculpa. Tama sira hau nemau, sira hau neama, líder nação ele né. Ita foto tu tem promove cuidado sira hanesan ita ne líder. Tani ele né mas hau to foba público kata ohin ele né hau haruka no estrutura nacional ato halo declara clarifica los katak situação ida ne bema ko agora em passe política ida ne durante ita solo o insight to bela resolve ita ne povo ne problema ne los italianos sira ne los mambo sira ita tutto ne problema ne estado no povo ne problema ita tem que buscar solução dala ne bema ka to bela resolve povo ne problema para nação ne hakmate povo ne bela livre povo ne bela busca ser ne moris atividade loronian para atune assegura ser nua
ba escola ba silsiludan ida ni det makato hato ba publiko e momento no ba ita tem katakutabo governo mona ona mas claro então ia aliado fong ida ledere husi maunsanana para atu maki estado ne prato lao la bela husi que la em pasira ne então botou do mos ita hino husi na presidente se na presidente será o que for vai no governo então significa que o teu governo será um fácil então o ida ne quanto momento renaba quanto for a favor quanto tem que apoio para o oitavo governo tamba o oitavo governo o partido todo sinerte PLP no quanto sinerte momento no ba nia se eso no ba significa que nila vota quanto a favor tamba quanto e parceiro ida ho PLP ho sinerte sai hanensa aliado ida o reforma governo oitavo governo então renaba amene princípio makne ame sena husi oitavo governo tamba amne ema membro governo na walo renaba incluiu amne presidente do partido ame rona decisão se presidente se momento presidente Nicolai vai no governo ame pronto se vai no governo maka mau se dia kata kunto level tama okay le betul decisão politik idane maka auto clarifica dit ba ia portalen mos halo sirna declaração de kataksira atau apoio vai o governo atau segura o governo idane toi 23 siramos la coi halai ba eleição sepada atau estraga itane povo o sito na povo honesto ela sirne serviço bototo sira so né significa que ita lampo confiança ida hosita na povo rasi ita label foteiros baita na povo tani da né mas ira cara de kat eleição né dala ida label tina ni dala toro né label tani da né mas ira ato po apoio baia o tavo governo para mandato né tore mata ida né det maka durante ne tatene e primeiro ministro Racing Moça por parabéns a nação presidente do PLP por parabéns baia Fortalin kunto Racing Racing Moça por parabéns baia iha Fortalin qualquer sede de magata a favor ba oitavo governo o sindicato que né ame tinha cima holi maru ida né mai toto ne Hanoi tambah dia ba povo não são bototo halai baitania itane politik ida kata ita sai servidor servi baitane povo halo politik laos atau sai bot halo politik atau sai atan ba itane povo rasi então idane ita fofia kata atau fier ne so povo não bela decide povo dia kata partido idane be man escola ne dia bani okay idane ita sentra wa povo mga zunga ba ita ia ilisang nebe hau rasi sel hati de yang kata kunto ne ma dia kelewat liu lai mas povo mse atene kata durante ne sei da me dato hala o senti kata gene e tempo bara kami o se estrutura rasi se halo surat rumah se atoba e tribunal para atunone para tribunal nos bela atene kata ami sayo se aliado idane los de ba kunto ne problema ne bal partido ko toto ne problema ito to halo partido também interessa ir a povo ne moris dia nebe laos portelin PLP o kunto ba partido toto le liuba de liderança será toto tamba lidera aliança ida nebe husi maunsanana tamba sidau anúncio husi presidente de kata agora foba no governo tamba nesse fofier helaba oitavo governo a resolve COVID-19 ida ne posição ida be corona ida ne maka agora kunto se for apoio ela vai o governo nebe hau sinti kata situação sir nebe ato hakmate la os ba liderança sir mesa los ba politik ita foto tem que contribuir para o dame para itu toto hate ke ba isolamento nebe maka ato lao dia por dizer mau toto hakmate para estado ne para mak estado nebe la hode para ato hare povonia moris lá conto los batam PLP lá conto o PLP a moto tena menemo oitavo governo nega se
bakari ho partido selo hasa sa pertalinka ho selo ne PDK ne bot kita kira tamane utabu governo ne kunto ho pelpeni nian nebe labatan partido ida tambah ni nine maka partido tolo mas ida sestia na in Roma maka agora se le dera hela utabu governo nebe kunto ne labatan partido ida tambah utabu governo